No vídeo de hoje a gente vai fornecer algumas dicas e apresentar uma ferramenta tanto para aqueles que ainda estão começando a caminhada para os concursos, quanto para aqueles que já estão há um certo tempo estudando para concurso. A gente vai falar de como planejar os meus estudos para concurso. Aí muitos de vocês devem estar se perguntando, principalmente aqueles que já nos acompanham no concursoemenostempo.com.br, mas vocês já não falaram desse assunto? Então, é porque esse assunto ele não se esgota de maneira nenhuma. E até porque ele é um dos assuntos mais importantes que a gente tem para trabalhar, para garantir realmente a sua aprovação, a gente está sempre estudando e buscando outras formas de apresentar esse assunto para vocês. E é aquilo, o fim, né, que é o cronograma, o plano de estudo, ele vai ser um. Mas a forma, até como, né, você vai chegar lá, existem diversas maneiras. E aqui a gente vai apresentar uma outra maneira. Vocês mesmos já viram, né, lá no site, para quem não viu, acessa lá e pode baixar gratuitamente a nossa planilha de estudos, além do vídeo explicativo onde o Felipe orienta, né, de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem simples, realmente para que você consiga manusear uma planilha de Excel e consiga montar esse seu plano, o seu cronograma de estudos. Mas se você tiver tido algum problema, alguma dificuldade em relação a isso, a gente aqui tá nesse vídeo exatamente para apresentar uma outra forma, uma outra maneira para que você chegue ao mesmo fim, né? Que é ter aquele cronograma com suas aulas, suas apostilas, seus livros e assim por diante, divididos dia a dia, horário a horário, para você saber como que você vai como que você vai estudar, como que você vai se comportar cada dia, cada semana, para que você realmente consiga ir evoluindo nos seus estudos e consiga aquela sonhada aprovação. Mas por que que a gente de fato começou a pensar nessas outras formas também de criar esse cronograma de estudos? Até em virtude dos contatos, né, que a gente recebeu por meio principalmente de e-mail, que é o nosso contato arroba concurso-tempo.com.br, e diversas pessoas relataram problemas que estavam tendo de manusear a planilha, como eu já comentei, ou até dificuldades em realmente acompanhar o cronograma depois de pronto e assim por diante. E dada essa situação que a gente começou a pesquisar e tentar estudar outras formas de como a gente podia facilitar, mas tendo maneiras ou ferramentas, né, objetos mais simples, até do seu dia a dia, para que você consiga montar esse cronograma e sirva não somente de um material de apoio, né, de monitoramento de estudos, mas também algo que te ajude a ficar motivado a cada dia mais. Foi aí que a gente pensou no cronograma com post-it. Esse cronograma com post-it, ele vai levar em consideração não só essa organização dos seus estudos, mas também uma série de cores. E essas cores vão funcionar de uma maneira até para que te motive, te incentive a cada dia e verificar se realmente você está conseguindo evoluir ou não nos seus estudos, que esse que é o objetivo, né? Esse cronograma ele é dividido basicamente em duas partes, né? Em planejamento e controle, assim como você já fez lá na planilha, assim como você deve fazer em outros meios, outros métodos que porventura você conhece e utiliza, né? O planejamento ele vai cuidar daquela parte da sua definição de horas fixas, ocupadas, né? E de horários livres e o que você vai estudar em cada uma delas. Já o controle vai ser muito mais ligado à própria execução. Como que você vai estar fazendo para gerir aquele seu determinado cronograma, né? A primeira etapa, né, que eu comentei, o planejamento, ela é dividida em seis fases bem tranquilas realmente. A gente primeiramente cola os post-its dos horários ocupados, que são aqueles horários que você não tem como realmente estudar, que você vai estar trabalhando, você vai estar na academia, ou você vai estar dentro do ônibus, ou vai estar dentro do seu carro, ou você vai estar almoçando, ou você vai estar tomando café da manhã e assim por diante. Então seja realmente sincero consigo mesmo. Se você não vai ter como estar estudando naquele horário, coloca lá simplesmente que você não vai ter como estar estudando. Por quê? Porque isso daí vai influenciar no total de horas disponíveis que você vai ter, que é a nossa segunda fase, contabilizar as horas disponíveis. Para quê? Para que em uma folha paralela, que a gente vai mostrar para vocês também, vocês vão fazer a distribuição e organização desse total de horas e vai conseguir meio que balancear essas horas entre as tantas matérias que vocês vão ter que estudar de acordo com esses seus horários disponíveis. Então não se engane, seja realmente sincero consigo, porque a partir do momento que você vai
acompanhando, né, esse cronograma, esse plano daí, e vai vendo que você não está conseguindo cumprir de maneira alguma, alguma coisa está errada. Então é nesse momento que você precisa verificar se você realmente foi realista na hora de definir os horários ocupados, horários livres, se o nível de dificuldade das matérias às vezes não foi considerado e assim por diante. E levando isso em consideração, vamos olhar uma folha paralela, né? Uma folha bem simples mesmo, também um rascunho que a gente está fazendo de um método aqui realmente diferente para facilitar para vocês. A gente pegou um edital base qualquer e dividiu as matérias em gerais específicas, né? Como geralmente os editais fazem. E dentro de cada uma dessas matérias, a gente pegou o total de horas que ficou disponível lá no nosso cronograma e começou a organizá-los em termos de considerando peso daquela matéria no concurso, caso tenha, né? Dificuldade que você porventura tenha e até a organização dos horários e sequenciamento entre eles, né? Na verdade, porque por exemplo, uma coisa que é interessante é você não estudar matérias que tenham mais ou menos a mesma linha de raciocínio de aprendizado e de maneira seguida, como por exemplo, direito constitucional e administrativo. É bom variar, pega um direito constitucional, depois um raciocínio lógico, para você dar uma quebra no raciocínio e você conseguir realmente evoluir nesse estudo. Continuando, a etapa que a gente acabou de apresentar por meio daquela folha de A4 paralela é a distribuição das horas para as matérias, que é a nossa terceira etapa. A quarta etapa vai ser colar post-it de estudo a realizar. É pegar um post-it de uma cor diferente daquela que a gente já utilizou lá para os horários ocupados e simplesmente preencher aqueles espaços que ficaram em branco. Para que, em seguida, a gente comece a escrever as matérias nos post-its de acordo com a distribuição de horas que a gente fez, agora há pouco naquela folha A4, e também levando em consideração as outras observações que eu comentei, como, por exemplo, tentar não colocar matérias muito parecidas de maneira sequencial, tentar também ter um intervalo entre um dia e outro para voltar a estudar essa determinada matéria, até para dar tempo do seu cérebro descansar e também você quando tiver que estudar novamente essa matéria, você forçar a recapitulação daquele conhecimento, para realmente você gravar e daqui a 2, 3 meses você também está disposto, né, conseguir recuperar essa matéria de uma maneira bem fácil, né, que vai ser no dia da prova. E por último, você tira uma foto desse cronograma inicial. Para quê? Para ele servir de base de parâmetro para quando você começar a realizar o controle e execução, você consiga verificar se aquilo lá estava adequado ou não, e você verificar a sua evolução ao longo das semanas, dos meses e assim por diante. Ok? A próxima etapa, que é do controle, que como eu já comentei, já é ligada à própria execução, a primeira coisa que você vai fazer é registrar as horas estudadas na folha de controle. E como que é essa folha de controle? Ela também vai ser uma folha A4, né, paralela àquela cartolina que a gente está montando no nosso cronograma. E basicamente a gente divide ela em duas partes, né? Assim como a gente fez lá na folha de distribuição de matérias. A gente organizou as matérias em matérias gerais específicas, de acordo com aquele edital básico que a gente está utilizando, e vão ter duas colunas, né? Planejado e estudado. A coluna do planejado você vai preencher com quantidade de horas, ou aulas, ou matérias, ou capítulos que porventura vocês tenham planejado para estudar naquela determinada semana. Do lado direito, à medida que vocês forem realizando, né, executando, vocês vão preenchendo e vão registrando lá. Para quê? Para que no final da semana você possa comparar essa sua evolução e esse seu desempenho. E aí, quem sabe, né, ter que fazer algum ajuste. Tendo feito esse controle da semana como um todo, tire a foto desse controle, porque ele também vai servir de base para a gente ajustar o nosso cronograma lá, assim como comparar com o desempenho da semana seguinte e assim por diante. E caso tenha tido alguma dificuldade, né, por exemplo, você achou que português você ia levar poucas horas para estudar. Às vezes reveja lá aquela distribuição de horas e, consequentemente, o cronograma. Outras matérias que porventura você achava que iam ser mais difíceis foram mais fáceis e assim por diante. E o plano, na verdade, a gente está fazendo uma previsão do futuro, então não necessariamente aquilo lá que a gente está antecipando, a gente vai conseguir realmente
ver o que vai acontecer lá na frente, né? E isso eu estou falando em relação ao nível de dificuldade que você vai enfrentar por cada matéria. Eventualmente naquela semana você ficou doente, então você não conseguiu estudar com uma determinada qualidade de tais matérias, e aí você vai ter que ir readequando esse cronograma. Isso realmente faz parte, mas vocês vão ver que à medida que vocês forem adquirindo experiência, esse plano ele vai ficar cada vez mais estável, porque vocês vão se conhecer, vocês vão saber que para estudar uma aula em PDF de tal matéria eu preciso de 2 horas, para ler um determinado capítulo eu preciso de 1 hora, e assim por diante, ok? E essa foi mais uma ferramenta que a gente trouxe para vocês, dado até o contato que a gente começou a ter mais aproximado com diversas pessoas e começaram a compartilhar, né, as dúvidas, os anseios que estavam tendo, e a gente vai estar sempre buscando novas ferramentas, novos métodos, novas dicas para vocês, não só aquelas que a gente já utilizava para ser aprovados em tantos concursos, né? Então, continue mandando e-mails para a gente pelo contato@concurso-sem.com.br, que nós vamos responder todos os e-mails. Compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário que não só a dúvida de vocês, como a de outras pessoas pode ajudar a criar, a desenvolver outros materiais e que podem ajudar vocês também, ok?